Então, a nossa aula de hoje é falando com Deus. Como é que a gente fala com Deus mesmo? Orando. Então, a nossa aula de hoje é sobre oração. E nós iremos aprender duas parábolas que Jesus contou. Um dia, Jesus contou aos seus discípulos duas histórias, que são duas parábolas, para contar a importância, a necessidade que eles tinham de orar constantemente, sem desanimar, de orar sempre, sem desanimar. A primeira parábola era de um juiz. Ele não temia a Deus, ele não respeitava ninguém. Nessa cidade onde eles moravam, tinha uma viúva que sempre procurava justiça, sempre pedia justiça para esse juiz. E ela dizia para esse juiz: "Me ajude, julgue o meu caso contra o meu adversário". Mas aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que o juiz fez? Ele atendeu a mulher? Ele era o juiz e deveria atendê-la, não é mesmo? Mas ele não fez. Ele não ajudou a mulher. E a mulher ficou insistindo, insistindo, pedindo: por favor, me ajude, julgue o meu caso. Pedia, 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 pedia. Mas o juiz, ele era um homem muito poderoso na cidade e não precisava atender aquela mulher. Se ele não atendesse, nada ia acontecer com ele. Na verdade, continuaria sendo um homem muito respeitado e forte, muito poderoso. O fato de ele não atender, não aconteceria nada com a carreira dele, nem na sua vida. Ele não se importava em não ajudá-la. Mas depois de um tempo, ele ficou pensando, pensando. Acho que eu vou ajudar ela. Porque ela tá me aborrecendo muito. Ela tá me pedindo muito pra ajudá-la. Eu vou ajudar pra ela parar, pra ela sair do meu pé. Se eu não fizer isso, ela vai acabar me deixando doido, vai acabar me deixando louco. Então, o juiz, ele acabou ajudando aquela moça, aquela viúva. Mas o que nós aprendemos com essa parábola? Nós aprendemos aqui que devemos orar constantemente a Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Quer dizer que eu devo orar em qualquer situação. Quando estiver com problemas, quando estiver feliz, quando estiver triste, quando quiser pedir algo. Podemos dizer que Deus é como o juiz da parábola? Não! Aquele juiz era perverso e não queria atender a viúva. Mas Deus nos ama e Ele tem prazer em nos atender. Mas nem sempre a resposta que Ele nos dá é a que queremos ouvir. E Jesus continuou mostrando que se aquele juiz malvado atendeu ao pedido da viúva, quanto mais o nosso Deus nos ajudará. Mas Jesus não parou por aí. Ele contou outra parábola também sobre oração para as pessoas que achavam que eram muito boas e que desprezavam as outras. Dois homens foram orar no templo. Um era um fariseu, um homem muito religioso que seguia rigorosas leis de Moisés. E o outro era um publicano. Ele cobrava impostos. O orgulhoso fariseu ficou em pé e orou sozinho. Ó Deus, eu lhe agradeço, porque eu não sou pecador como aquele cobrador de impostos ali, ó. Porque eu nunca engano os outros, eu sou muito bom. Jeju, dou 2 vezes na semana, eu dou o 10º do que eu ganho. Eu sou muito bom, Deus.
Mas, peraí, vocês repararam na oração desse homem? Vocês acham que ele tá certo? Ele não orou a Deus. Ele ficou se exibindo, dizendo que ele era melhor do que o outro, falando que ele é isso, que ele era aquilo. O que será que aconteceu com o outro? Eu vou contar um pouquinho. O outro homem, ele se portou totalmente diferente. O cobrador de imposto ficou em pé, bem longe, e não tinha coragem nem de olhar para o céu quando orava. Porém, batia no peito com grande arrependimento e dizia: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou um pecador. O desejo do publicano era ser ouvido por Deus e mais ninguém. Ele não queria gritar, ele não queria que as pessoas que estavam ali ouvissem ele. Essa oração era realmente apenas para Deus. Era a oração certa. Ele queria que Deus o ouvisse. E Jesus explicou a parábola dizendo: Eu digo para vocês que o cobrador de imposto voltou para casa em paz com Deus, e o fariseu não, porque os orgulhosos serão humilhados, mas os humildes serão engrandecidos. Nós podemos aprender muito com as parábolas que Jesus nos ensinou sobre oração. Primeiro, às vezes parece que Deus está demorando muito para atender um pedido nosso. Nós oramos e parece que nada acontece. Parece que Deus não está ouvindo a gente. Mas calma aí, não é assim. Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não e espere. Algumas vezes ele nos faz esperar enquanto nós nos prepara para receber algo que pedimos. É como um menino de 10 anos. Ele pede para o pai dele: quero dirigir. Deixa eu dirigir seu carro. Só que o menino ele não tem idade para dirigir. Então ele precisa esperar. Isso não significa que ele nunca vai dirigir. Só significa que ele tem que esperar ele ter a idade certa para dirigir. Vocês também devem ter algumas coisas do tipo, alguns pedidos do tipo, que vocês querem ter um celular, que vocês querem ter um computador melhor, ou um brinquedo, aquele brinquedo caro que a mamãe ou o papai não pode comprar naquele momento. E às vezes você ora, e fala: Nossa, Deus não tá me ouvindo. Mas não é isso. Às vezes Deus já te respondeu. Ele falou que você não precisa desse brinquedo, que você não precisa desse celular. Ou é só um espere. Espere que você não vai ganhar ele agora. Você vai ganhar ele mais tarde. E na parábola do fariseu, o que aprendemos sobre oração? Nós aprendemos mais sobre oração que Deus nos ouve. Então, nós temos a certeza de que Deus nos ouve e que não somos nada sem a presença de Deus. Então, a gente precisa orar incessantemente, orar sem cessar. A gente não pode parar de orar. Então, tudo a gente pode contar para Deus e conversar com Deus, porque Ele está ouvindo sim. E esse é o nosso versículo de hoje. O mesmo versículo da semana passada. Eu acho que vocês já decoraram, hein? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Deus mandou o seu Filho para nos salvar dos pecados. Nós não temos graça maior, não temos coisa melhor de termos a certeza que Jesus veio para nos salvar. E nós devemos conversar com Deus, devemos orar, devemos falar com Deus, tudo aquilo que a gente quiser.